tudo bom com vocês? Aqui é a Denise, pra quem não me conhece, bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha experiência com o Enem, o que eu achei do Enem, como eu me saí, quantas questões eu acertei, o comentário geral do que eu achei sobre os 2 dias de prova e as minhas expectativas sobre a abertura do SISU, a revelação das notas, nota de redação e essas coisas. Então vem comigo pra continuar assistindo esse vídeo. Então, aqui é a prova do primeiro dia, a prova de Ciências Humanas, de Português e de Redação. Pro primeiro domingo, gente, na verdade, eu vou confessar pra vocês que foi o dia que eu achei mais tranquilo. Apesar do tema da redação ter me surpreendido muito, porque o Enem, geralmente, ele escolhia temas um pouco mais abertos, sabe? Em 2015 foi a violência contra a mulher, né, de maneira geral, a persistência da violência de maneira geral. Ele não especificou se era violência física, se era violência psicológica, se era violência praticada pelo marido, enfim, ele deixou mais aberto, sabe? No segundo ano, né, ano passado, falou sobre intolerância religiosa também de maneira aberta, não especificou se eram religiões tipo, linhagem africana, ou se era, tipo, católicos, evangélicos, quem praticava, deixou mais aberto o tema. E esse ano eles super fecharam o tema, sabe? Tipo, eles queriam sobre os surdos, a parte educacional, e então foi tipo uma coisa desse tamanhozinho, sabe? Você tinha que saber falar não só sobre os surdos, mas também sobre a influência da sociedade, de tudo que eles passavam na parte educacional. Então, o mais próximo que eu tinha lido sobre esse tema é sobre a inclusão social, só que a inclusão social é um tema muito mais aberto, que eu posso falar de deficiente físico, de deficiente visual, então abria muito mais possibilidades. A proposta que eles colocaram era tipo, você ficava um pouco sem saída, porque não tinha muito, digamos assim, tinha que explorar, mas não tinha tanto o que explorar, porque eles afunilaram realmente o tema. Então a minha maior dificuldade foi isso, porque eu não estava esperando um tema tão específico, eu estava esperando uma coisa mais ampla. Então foi o que me surpreendeu sobre a redação. Outra coisa que me surpreendeu neste primeiro domingo foi a parte de ciências humanas. Eu não tinha muita dificuldade na parte de ciências humanas. Eu nunca fui muito bem e tal, mas eu sempre conseguia fazer bem a prova. E dessa vez tinham questões que eu lia e eu não entendia nada. Então, eu tive bastante dificuldade na prova de humanas e na prova de linguagens eu fui mais tranquila, tanto que foi a parte da prova do Enem que eu mais acertei questões. Foi a que eu realmente, tipo, se eu tiver alguma chance de passar, vai ser a média da nota de linguagens que vai me ajudar. Então, de questões, quantas questões eu acertei? Eu até ia ler o meu rascunho pra vocês, mas como vocês podem perceber, não dá pra ler muita coisa nesse rascunho. Tá faltando uns parágrafos que eu fui fazendo direto na redação, então não tem como. Quando sair o espelho da redação, no ano que vem, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo, se a minha nota for boa, né? Porque ninguém vai querer uma nota ruim. Enfim, ano passado, a minha média do Enem foi 719. Por quê? Eu não fui tão bem na redação, eu tirei 780, mas eu tinha uma média boa em matemática. Eu acertei 32 em matemática no ano passado e fiquei com média 830 em matemática. Então, isso ajudou a minha média a subir. Então, foi o que me ajudou, porque as outras eu fiquei com 600 e pouco, eu acho, em cada uma das matérias. Eu não lembro direito. Mas foi isso. Eu não lembro quantas questões eu acertei ao todo no Enem do ano passado. Mas, às vezes, se eu achar, eu posso colocar aí pra vocês. Enfim, do primeiro domingo eu acertei 63 questões ao todo, sendo 35 questões de linguagem e 28 de humanas. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, porque eu não tenho certeza. Isso, 28 de humanas e 35 de linguagens. Então, tipo, linguagens realmente foi o que eu fui melhor, tanto nesse domingo quanto no segundo. Aqui temos a segunda prova, a prova de matemática e ciências da natureza. Foi o dia que eu tive mais dificuldade, sim. Por quê? No primeiro dia, no primeiro domingo, eu consegui terminar a prova respondendo todas as questões com calma, chutando não, né? Lendo, assim, aquela que eu achava mais próxima da que eu realmente não sabia. As que eu sabia, eu realmente li várias vezes
pra conseguir ir bem. Só que na prova do segundo domingo, gente, não tinha tempo. Muitos professores falam, vocês que não sabem administrar o tempo. Mas eu não concordo com essa linha de raciocínio pensando o seguinte, os professores, eles olham pra uma questão e já sai fazendo. A gente olha pra uma questão e dependendo da questão, a gente demora assim 1 minuto até a gente sacar o que tem que fazer. Então, 1 minuto que a gente perde em 90 questões são 1h30 de prova. Então, não tinha tempo para fazer todas as questões no nível que elas estavam no segundo dia. Teve questões de matemática que eu vi que, tipo, eu fui fazendo a prova, fui passando o olho nas mais difíceis e fui pulando. Porque é questão de estratégia, né? Porque o TRI, que é o sistema de correção do Enem, ele dá mais pontos para as questões que são mais fáceis, porque mais gente acerta. Então, eu fui pulando as difíceis, passando para as fáceis, porque era o que eu tinha como fazer, elas eram mais fáceis, e a minha nota ia subir com isso. Mas teve questões que eu realmente, depois, na hora de que eu tava voltando, depois de responder todas as fáceis, que eu fiquei lendo assim, e só pensando, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo, que eu tive que chutar. Teve questão que eu olhei assim, nossa, gostei desse número. E foi. E ainda consegui acertar umas 3 no chute, viu? Mas a parte de ciências da natureza, muita gente falou, tipo, bem mal de ciências da natureza. Eu achei mais difícil, sim, do que o ano passado. Física eu achei bem mais difícil. Porém, eu fui bem na prova, eu acertei 29 questões de ciências da natureza. Então, eu considero que eu fui bastante bem, comparado ao que o pessoal tava falando, eu consegui acertar bastante de biologia. Então, gostei da prova de ciências da natureza. Química que eu chutei praticamente tudo. Porque tinha questões que eu sabia fazer? Tinha. Aquela que caiu termoquímica mesmo, eu sabia fazer, porém, eu não tinha tempo para fazer as contas, então eu pulei para as questões mais fáceis, porque eu sabia que questão de conta, mais gente ia errar, então, por estratégia, eu acabei deixando ela para chutar. Matemática foi a minha maior decepção nesse Enem, porque, como eu falei, ano passado eu tinha acertado 32 e esse ano eu só acertei 28. Então, eu não esperava, tipo, que subisse, mas eu esperava pelo menos manter a minha média. Então, eu tenho que torcer para pelo menos eu ter acertado as mais fáceis, para a minha nota não ser tão baixa. O que me leva a outro assunto desse vídeo, que é falar se ainda há chances de passar. Bem, contando todas as questões, eu acertei 120 de 180. É um número baixo. A média que, tipo, eu ouço falar pra você passar é 140. Então, 20 questões, tipo, de cara você já desistiria. Porém, a gente tem que lembrar que o sistema de correção do Enem, ele ajuda muito. Porque se você acertar as mais fáceis, a sua média vai lá em cima. Eu vi umas postagens no Instagram até comparando alguns boletins de nota entre pessoas que acertaram as mesmas questões, os mesmos números de questões, porém uma acertou as questões mais fáceis e outras acertou as mais difíceis. E a diferença de nota foi tipo de quase 100 pontos. Então isso pode sim influenciar muito a média. Então por isso eu acho que se por acaso eu consiga nota para passar, vai ser por conta da nota da redação, porque eu acho que a minha redação ficou boa, e a nota da linguagens, porque eu acertei 35 questões. Então eu acredito que se eu conseguir passar, vai ser por causa da média dessas duas áreas, que vão elevar a minha média total. Pra quem não sabe, eu já faço faculdade, eu faço medicina aqui na minha cidade, numa faculdade particular. Só que eu passei na metade do ano, eu tava fazendo o terceiro, e aí eu parei o terceiro ano e fui pra faculdade. Então eu já tinha me inscrito pra prova do Enem. E aí eu resolvi fazer a prova também com o intuito de tentar passar pra uma faculdade pública. Eu conversei com algumas pessoas que faziam terceiro ano comigo e eu fiquei mais tranquila quando eu vi que a maioria delas acertou praticamente o mesmo número de questões que eu. Então eu fiquei, de certa forma, mais aliviada com isso. Então, esse meu vídeo é pra contar essa minha experiência pra vocês, falar quantas questões eu acertei, às vezes, de certa forma, confortar vocês que também acham que foram mal. Então é isso, continuem assistindo o canal, se inscrevam aqui. Se vocês quiserem mais vídeos com assunto de Enem, essas coisas, ou quando eu falar da minha nota, quando sair e tal, deixa aqui nos comentários. Tem vídeos aqui no canal sobre a faculdade de medicina, também tá aqui no canal, vou deixar as imagens pra vocês verem do que já tem. E até o próximo vídeo. Tchau!